de pernas pro ar. A escola do mundo ao avesso. Aqui, os papos da meia-noite, o laboratório para a geração de novas utopias e o diário da onça pintada. Continuando as narrativas sobre as onças e os mitos ameríndios. A viagem à casa das onças. Narrativas sobre experiências extraordinárias de Esther Jean Langdon, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. A performance das narrativas entre os índios Siona manifesta uma função estética, apontada por Richard Bauman e outros, por meio da recriação da experiência das viagens xamânicas e da transformação de perspectiva, que faz parte de ritos com o uso do enteógeno e agé, conhecido como ayahuasca. Nessas viagens, a perspectiva cotidiana é substituída por uma outra, que permite à plateia conhecer os seres que habitam o mundo invisível, revelado nessas visões. As performances têm o importante papel de transmitir conhecimento xamânico. A literatura oral dramatiza experiências de encontros ou viagens no mundo invisível, sejam elas ligadas ou não ao uso de enteógenos e aos sonhos. Através de mecanismos poéticos, essas narrativas transmitem conhecimento ao indexar as relações entre o cotidiano e as regiões ocultas. Assim, elas criam expectativas na plateia a respeito das experiências extraordinárias com os espíritos e dão pistas de como entender e preparar-se para a mudança de perspectiva que caracteriza os encontros com o lado oculto. No intuito de explorar a relação entre a experiência extraordinária, performance e perspectiva, este trabalho analisa uma narrativa relatada por vários Siona sobre a época de sua juventude e aprendizagem xamânica. A viagem à Casa das Onças. Nesta, o jovem é convidado pelo mestre xamã para visitar a Casa das Onças, onde elas aparecem na forma de humanos, em festas onde elas convidam o jovem para descansar numa rede nova. Enquanto o mestre xamã orienta o que o jovem está vendo, esta viagem ao lado oculto não acontece durante o ritual sob a influência do Yagé, mas na manhã seguinte, quando o novato está de volta à aldeia. A análise aponta para as estratégias que permitem a narrativa em performance criar experiências, transmitindo conhecimento xamânico e informando sobre a troca de perspectivas e o poder xamânico.
viagem na Casa das Onças, narrativas sobre experiências extraordinárias de Esther Jean Langdon, professora da Universidade de Santa Catarina. Neste trabalho, examino a relação entre xamanismo, performance e experiência entre o Isiona da selva amazônica colombiana. Estou conceituando o xamanismo como uma cosmologia característica dos povos ameríndios das terras baixas, na qual a mediação entre o mundo invisível e visível é central para o bem-estar da coletividade. É o cosmos fractal, dotado de uma multiplicidade de reinos e seres animados organizados em coletividades sociais. Para o Isiona, as regiões invisíveis são reveladas através das performances rituais com a ingestão de iagé, Banisteriopsis sp ou ayahuasca. Por meio da performance ritual, os participantes experimentam intensamente a viagem para o mundo invisível, enquanto acompanham os cantos e movimentos do xamã. A performance ritual é o contexto para o encontro e o diálogo com os espíritos numa viagem seguindo o mestre xamã e visitando os lugares que ele conhece. Várias estratégias produzem uma experiência extraordinária vivida. Uso de substâncias psicotrópicas, ornamentações corporais, roupas especiais, dramatizações e diálogos cantados com os espíritos. Essas estratégias agem juntas para produzir a intensa experiência sinestésica de transformação. O mundo ordinário transforma-se no mundo extraordinário e o lado invisível se revela em todo o seu esplendor. A experiência com o mundo invisível não é limitada aos momentos rituais e às expressões estéticas do Isiona. Por meio da ornamentação corporal, de desenhos gráficos e narrativas, são modos performativos em que os indivíduos evidenciam seu conhecimento deste outro mundo. As performances das narrativas contadas sobre as experiências com o mundo dos espíritos é uma atividade comum entre os grupos familiares, na madrugada ou no final do dia, ou entre os grupos de homens reunidos que treinam para serem xamãs. A performance é um evento interativo em que o narrador conta aos outros suas aventuras no lado oculto do universo, descrevendo em detalhes as passagens por cada região que visitou e os espíritos que vieram cantando, apresentando-se e contando como vivem. Esses eventos narrados são inerentemente intertextuais. São performances de performances, recriando as experiências extraordinárias construídas pelos rituais e testemunhos das experiências pessoais. Mecanismos poéticos, dramatizações corporais e vocais e estratégias dialógicas constroem a presença do mundo invisível, sendo que a plateia o experimenta junto com o narrador. A experiência extraordinária narrada em performance não tem a mesma intensidade que a experiência ritual com iagé. Porém, as narrações são dramatizações poeticamente densas que também constroem a experiência sinestésica do mundo invisível. Além de sua função estética para a construção de experiência em relevo, a performance das narrativas faz uma contribuição fundamental para a transmissão deste conhecimento. As narrativas Isiona sobre experiências xamânicas fornecem índices para a plateia de como entender e preparar-se para encontros com o lado oculto, e também estabelecem expectativas para futuras experiências,
sejam estas provocadas pelos ritos ou não. No intuito de explorar a relação entre a experiência extraordinária, performance e xamanismo, este trabalho apresenta uma narrativa relatada por vários Siona sobre a época de sua juventude e aprendizagem xamânica. A viagem à Casa das Onças. Nessa, o jovem é convidado pelo mestre xamã para visitar a Casa das Onças. Elas, as onças, aparecem como jovens humanos em festa e lindas senhoritas que o convidam a descansar numa rede nova. O mestre xamã senta-se num canto mais próximo e explica o que o novato está vendo. Porém, esta viagem ao lado oculto não acontece durante o ritual sob a influência do Iagé, mas na manhã seguinte, quando o novato está de volta à aldeia. Xamanismo e a transmissão de conhecimento. Nos anos recentes, avanços importantes têm sido feitos a respeito da relação entre conhecimento xamânico, poder e aprendizagem por meio de performance, mito e rito. Por um lado, Deleage, 2009, 2010, 2012, e outros partem dos paradigmas sobre memória e antropologia cognitiva para analisar a transmissão de conhecimento por meio dos cantos rituais, argumentando que tais cantos estabilizam e transmitem a epistemologia xamânica. Por outro lado, os que usam a abordagem de performance examinam a eficácia ritual, demonstrando como a ação ritual cria a transformação de experiência por meio dos processos de sinestesia e interação social. Música instrumental e vocal,
dança e outras técnicas trabalham juntas, com interação dos participantes para fins curativos, resultando em transformações psíquicas e corporais. Laderman e Roseman, 86, Langdon, 2013. Estas interpretações analíticas diferentes não estão em conflito e devem ser vistas como complementares. Ambas as abordagens têm resultado em avanços significativos por levar a sério o conhecimento xamânico e a noção de perspectivismo, em que as aparências estão sujeitas a uma contínua transformação, dependendo do ponto de vista. Viveres de Castro, 1996. As práticas xamânicas não são mais conceptualizadas como representações de magia ou crenças primitivas, portanto, ilusões. Hoje são percebidas como expressões vividas e performáticas de um mundo em constante transformação, mais bem expressado por meio do conceito de perspectivismo. O xamanismo é uma forma de conhecimento transmitido através de práticas culturais que criam a experiência vivida num mundo não compreendido pela racionalidade ocidental e seus princípios positivistas. Apesar de a maior parte das análises enfocarem o poder do rito para a criação de experiências extraordinárias e a transmissão de experiências, minhas pesquisas do uso ritual do IAGE e as narrativas xamânicas têm demonstrado que a narrativa tem um papel igual ao do rito na compreensão da natureza dos encontros com o lado oculto da realidade e que impacta todos os aspectos da vida cotidiana. Conforme descrição sobre os Charanawa, Teleage, 2009, xamãs iniciados narram aos novatos as suas experiências evocadas pelo uso de IAGE, preparando-os para a experiência ritual e lhes fornecendo conhecimento para a mediação com a região invisível que caracteriza a perspectiva amazônica. As narrativas xamânicas estruturam as expectativas dos novatos sobre a interpretação e a mediação com o lado invisível do mundo. Sejam essas experiências induzidas pelo uso de substâncias, em sonhos ou em encontros súbitos em que a pessoa cruza por engano a fronteira entre o lado visível e o não visível. As narrativas fornecem pistas para interpretar as experiências rituais ou oníricas que são apresentadas como viagens para as regiões invisíveis. Langdon, 1979. Elas também capacitam os novatos para evitarem experiências ameaçadoras e ardis dos espíritos que aparecem na selva, na forma de humanos. No caso da experiência onírica, as narrativas ajudam tanto a capacitar a pessoa para agir conscientemente durante um sonho, quanto para interpretá-lo ao acordar. Como veremos mais adiante, as narrativas xamânicas também possibilitam a transformação da experiência do lado cotidiano para o extraordinário. Não só nos momentos de relevo evocados pela performance, mas também experiências futuras. A abordagem de performance seguida aqui reconhece as narrativas orais como formas literárias dinâmicas que emergem de contextos específicos através da interação social. Bauman, 77 e 86. As performances criam experiências em relevo
produzidas por meio da competência do narrador para engajar a plateia com a criação das qualidades estéticas características das performances. O engajamento interativo entre narrador e plateia constrói a realidade vivida. Schifflin, 85. Experiências e mundos especiais são criados através de eventos em que as memórias são reelaboradas como expressões artísticas. Abrams, 77. Aprendizagem xamânica e narrativas. Os princípios ontológicos e epistemológicos da cosmologia xamânica siona se assemelham àquelas de outros grupos amazônicos que têm sido enfoque de discussões etnológicas desde a década de 70. Seeger, da Mata e Viveiros de Castro, 1987. Viveiros de Castro, 96 e 2006. É uma cosmologia marcada pelo princípio da transmutação de formas, dependendo do ponto de vista. Neste mundo transformacional, as distinções da racionalidade ocidental, natureza-cultura, animal-humano, natural-sobrenatural, não operam. O cosmos é construído por uma multiplicidade de donos ou mestres e suas coletividades sociais que se replicam infinitamente numa lógica fractal. Kelly, 2001, Cesarino, 2010. Essa característica transformativa das entidades do universo e a mudança de perspectiva são expressas pelo Siona por meio da perspectiva do lado, Kan-Ko, em que o observador se encontra, e desse modo, a percepção e a experiência têm lados diferentes. Este lado, o visível, e o outro, o lado das forças ocultas que influenciam e interferem nos processos do bem-estar da vida coletiva.
Este lado, que também pode ser expresso como esta região, Ideoto, é o mundo da consciência ordinária, o que normalmente percebemos e vivemos. Contém 3 domínios principais, cada um dos seus habitantes distintos: a selva, o rio e o domesticado. A selva é a região dos animais. O jaguar é a figura dominante da selva, com todo o seu poder e sua força. O rio é o domínio dos peixes e dos animais aquáticos. E a anaconda é a soberana ali. Na região domesticada se encontram as casas e os sítios das comunidades Siona, com seus animais e plantas domesticadas. O xamã é o chefe que cuida dos membros do seu grupo, também chamados seus domesticados, Huia. O outro lado, ou região, é o domínio dos espíritos e das forças invisíveis que operam em espaço e tempo não ordinários. O cosmos é organizado em 5 níveis hierárquicos em forma de discos planos. Os primeiros 3, o mundo subterrâneo, o primeiro céu e o segundo céu, são reflexos uns dos outros, no sentido em que cada um é dividido em regiões ou territórios que são habitados por povos diferentes. Esses grupos compartilham a mesma forma de sócios que existe no lado de cá, cada um liderado pelo chefe xamã dono que cuida do seu povo. O sol, a lua, as Pleiades e o trovão constam como as principais figuras míticas xamânicas na esfera celestial, que está além do alcance dos olhos. A divisão entre este céu e o segundo céu. Não existe uma palavra única para classificar os habitantes no outro lado, e dependendo da perspectiva, podem aparecer como humanos, bai, animais, wai, ou como vati. Estes últimos são os seres potencialmente malévolos, dependendo do contexto. Essas forças personificadas influenciam todos os aspectos da existência neste lado da realidade. Por exemplo, o sol, agente da chuva, e o trovão controlam o tempo e as estações e, consequentemente, a produção agrícola. Todos os animais têm um dono ou mestre, um pai ou mãe, que determina onde eles andam na floresta e negociam com o xamã o número de filhos que podem ser caçados. Assim, para o tempo favorável às suas roças, uma boa caça ou outras finalidades da vida cotidiana, é necessário contatar e persuadir as respectivas entidades a cooperarem para que o ritmo normal da vida prossiga. Entretanto, estes espíritos, particularmente os Wati, podem também prejudicar a rotina normal e causar perigos para o bem-estar da vida dos seres humanos. A preocupação geral é de que esses espíritos causem doenças sérias, além de outros infortúnios, como falta de comida, acidentes, desvios de comportamento, enchentes ou terremotos. Certas horas do dia, assim como certas estações do ano, são períodos de muita atividade dos Vati, que trazem doenças. E assim é perigoso tomar banho no rio durante determinadas horas do dia. E o vento está cheio de Vati, que causam gripe ou bolhas na pele durante os meses de seca. Uma pessoa também pode provocar a agressão de um Vati se quebrar um tabu ou se aproximar de um local reconhecidamente habitado por esse tipo de espírito. E assim,
Não se deve matar veados, andar perto de samaúmas, nem passar perto do cemitério sozinho. A mulher não deve se banhar no rio durante a menstruação, por medo de que seu cheiro atraia um vati da água. Crianças pequenas, especialmente bebês, são mais vulneráveis a essas forças invisíveis. E, portanto, para viver e prosperar nesta vida, para assegurar o seu bem-estar ou para contrapor-se a esses perigos, é necessário saber como conviver e dialogar com forças do outro lado. As atividades do outro lado influem no desenvolvimento de pessoas, plantas, animais e forças da natureza. Em atividades de subsistência, agricultura, caça e pesca, nas relações intra- e intercomunitárias e nos estados de saúde e doença. Assim, para entender eventos que irrompem no fluxo cotidiano, tais como doenças graves ou outros infortúnios, é necessário entrar no outro lado para descobrir as atividades dos seres invisíveis e negociar com eles. Os xamãs são os principais mediadores para atingir estes fins, pois têm o saber e a habilidade para entrar à vontade no outro lado e negociar com os espíritos. Eles têm o poder de transformação, e suas formas mais frequentes no outro lado são a onça, nas regiões da selva, a anaconda, no rio. Seu saber e seu poder são obtidos por meio da frequente ingestão de IAG, de forma dirigida e controlada, durante uma longa aprendizagem para acumular o conhecimento necessário. Tradicionalmente, espera-se que todos os jovens adolescentes Siona se comprometam com a aprendizagem xamanística. O jovem aprendiz inicia sua formação com um xamã conhecido e confiável, geralmente um parente, pedindo ao xamã que lhe mostre sua pinta, toiá. E durante vários anos ele realiza reclusões na floresta, dietas e outras prescrições, preparando-se para o uso intensivo do iagé. Quando ele está pronto, o mestre começa a lhe dar o iagé. E ele continua tomando a substância psicoativa até adquirir, por meio da experiência visionária, o conhecimento que seu mestre tem para ensiná-lo os vários domínios do universo, habitantes e seus cantos. Por meio dos rituais xamânicos, os aprendizes passam por uma sequência de pintas ou experiências em outros reinos do universo. Conhecer uma pinta particular de seu mestre significa que o novato conseguiu acompanhar seu mestre para o reino designado antes do rito. Chegar a ver os seres que lá estão e aprender seus cantos. Conhecer a pinta implica a aprendizagem de 3 capacidades interdependentes: de cantar, de ver e de pensar. Para conhecer a pinta, o aprendiz precisa de disciplina, persistência e esforço. Os Siona contaram que normalmente leva 3 noites rituais para chegar a ver uma região específica e dialogar com seus habitantes. Alguns reinos do mundo cosmológico são mais difíceis para chegar que outros. Por exemplo, a Lua, com seu belo povo flamingo, precisa-se de muito conhecimento para chegar. Um xamã iniciado me informou que ele viu de longe, mas não conseguiu chegar. Assim, o aprendiz passa por uma progressão de pintas com seu mestre xamã, e pouco a pouco, conhecendo os reinos do outro lado da realidade, vai aprendendo a dialogar e negociar com seus habitantes.
Conhecer a pinta significa conhecer o reino, seus seres e seus cantos. Experimentar uma pinta particular implica aumentar o conhecimento, sendo que esse é concebido como uma substância que se acumula no corpo do aprendiz, uma substância delicada que possibilita seus poderes de ver as atividades de outros mundos ocultos. Escutar para dialogar com eles em sua linguagem e estar consciente do que ele está vendo é expresso como pensar. Estas três capacidades em conjunto fazem parte do poder xamânico, que possibilita sua negociação com os espíritos e transforma seu pensamento em ação. Quando o novato consegue conhecer a pinta que o mestre xamã queria lhe mostrar, seu conhecimento xamânico se acumula. Transforma-se de um mero homem do Imiji a cantador Sa-Issiji. Os mais aptos atingem o nível de mestre xamã Yai, Ukiji e Yaji, designado como onça, vidente ou bebedor de Yagé. Atingindo este último nível, o xamã finalmente tem o conhecimento suficiente para realizar os ritos, guiando outros através das pintas num mundo de multiplicidade infinita. Além disso, ele já tem os poderes para colocar a roupa da onça ou de outros seres e animais para transformar seu corpo enquanto viaja para o outro lado. Para os Siona, o rito do Iagé é o principal modo de conhecer os seres do outro lado e entender o aspecto transformativo de todos os seres. Porém, sonhos também fornecem acesso ao lado do oculto de uma maneira análoga às experiências com Iagé. Sonhos também revelam as atividades dos espíritos. Revelam as causas de infortúnios ou anunciam eventos futuros. Em geral, o xamã é o perito nas interpretações dos sonhos, mas a narrativa sobre os sonhos são contadas por todos. Finalmente, é possível passar involuntariamente ou inconscientemente para o outro lado, cruzando a fronteira que divide esta região das regiões limítrofes do mundo oculto. Geralmente, tais acontecimentos são causados pelo fato de a vítima ser enganada por um espírito. Um vati aparece como um parente ou uma pessoa sozinha na selva e chama-a para segui-lo, instruindo-a a fechar os olhos. Ao fechar os olhos, a vítima de tal ilusão entra no outro lado, no reino do nada, e corre o risco de perder-se para sempre ou de padecer de uma doença séria. Se não estiver vendo ou pensando sobre os perigos, tais acontecimentos também são objetos de performances narrativas. A diferença entre as pessoas que experimentam incursões com êxito no lado oculto e as que têm experiências desafortunadas é a capacidade de manter a consciência, a capacidade de pensar, não se esquecendo de sua essência humana e de ver a essência verdadeira da situação em que se encontra. Para não se decepcionar com as aparências, é necessário que o indivíduo esteja consciente de sua identidade, tenha um conhecimento de si, de onde ele está, o conhecimento do lugar. Se ele não se lembra, perde-se, como eles expressam, e o resultado é a doença ou a morte.
A capacidade de perceber as essências verdadeiras é necessária para a interpretação e o entendimento do que está acontecendo no lado oculto. Todos têm um pouco desta capacidade, principalmente porque todos sonham. Mas para o Isiona, os ritos de Iagé fornecem as experiências coletivas de viagens ao outro lado. Conforme descrição sobre os Kampa, Vais 73 e os Charanawa Siskind 73, Deleage 2009, os ritos do Iagé são uma experiência coletiva que os participantes procuram acompanhar a performance do xamã, em que ele viaja para um outro lado via a ingestão de Iagé, transforma-se em onça e canta e dialoga com espíritos enquanto visita os reinos do universo. Várias estratégias contribuem para estabelecer as expectativas de performance. Antes do rito, o xamã anuncia o reino espiritual a ser visitado e escolhe qual classe de Iagé preparar para a pinta desejada. O conhecimento de viagens anteriores aos reinos espirituais fazem parte do cotidiano do Isiona. Os desenhos pintados nos rostos dos xamãs iniciados, na cerâmica e em objetos, são índices dessas experiências nos reinos invisíveis. Finalmente, e talvez mais importante, as performances das narrativas que relatam experiências xamânicas preparam os novatos para o que podem esperar. Essas performances explicam as transformações entre este lado e o lado oculto, ajudando o novato a interpretar as suas experiências futuras. O conhecimento xamânico trata-se da capacidade de navegar num mundo oculto de multiplicidades infinitas. É preciso perceber e interpretar corretamente. As narrativas xamânicas, contadas em performances sem o uso de Iagé, têm uma parte fundamental na transmissão do conhecimento.
Os temas que constituem a tradição oral siona são, na maioria, relacionados de alguma maneira com os poderes dos xamãs ou com suas atividades, possibilitadas por seu conhecimento Dao xamânico. São contadas narrativas sobre poderosos xamãs do passado, suas batalhas contra espanhóis, a forma de resistência, as doenças e epidemias atribuídas às batalhas xamânicas e outras experiências extraordinárias que expressam como o mundo invisível está relacionado com o bem-estar da vida. Narram também experiências pessoais e de outros que foram provocadas pelos ritos Yagé e também as viagens oníricas que levam o sonhador para o reino do sonho. Um outro tema pessoal narrado entre eles trata dos encontros inesperados e terrificantes com os seres do outro lado, que causam doenças ou outras espécies de infortúnios. Essas narrativas xamânicas revelam como os elementos do outro lado se manifestam e são fontes de conhecimento que permitem a interpretação das atividades invisíveis sobre os acontecimentos cotidianos. Distinguindo entre a mera experiência e uma experiência, como sugerido por Victor Turner, é possível afirmar que as narrativas em performance sobre as experiências xamânicas contribuem para as novas vivências. Ou seja, as narrativas sobre experiências extraordinárias com o Yagé não só produzem experiências em relevo para os outros durante o evento da performance narrativa, mas também as realidades construídas em performance estabelecem as expectativas para que essas possam ser vivenciadas no futuro. As narrativas xamânicas tratam da expressão performativa e estética de encontros no outro lado da realidade e estabelecem, através de recursos simbólicos e metalinguísticos, expectativas de como interpretar novas experiências com o invisível. Tais recursos incluem mecanismos de enquadramento e linguagem metonímica e metafórica. O uso de fala citada, repetindo os diálogos dos espíritos, xamãs e outros, é uma estratégia comum para evidenciar a experiência e dramatizar os eventos. Nesse sentido, a literatura oral siona é uma forma de equipamento para viver. Burke, 57. Porém, contém instruções de como perceber e interpretar os eventos no lado oculto para enxergar forças por detrás das aparências. As narrativas siona sobre experiências extraordinárias estabelecem um paradigma da realidade invisível, preparando o novato para experimentar e interpretar novas experiências com o mundo invisível. A narrativa aqui apresentada foi relatada por Ricardo Iaiguajé, um ancião siona de aproximadamente 70 anos. Ricardo foi o filho de um poderoso xamã da região na primeira metade do século XX. E durante os anos de colaboração com a minha pesquisa, Ricardo me contou mais de uma centena de narrativas sobre suas experiências xamânicas e também as de outros xamãs, incluindo as de seu pai sobre encontros com o mundo oculto. Diferente de seu pai, Ricardo não chegou a atingir o status de mestre xamã, o da onça, devido a repetidas experiências aterrorizantes durante e fora dos rituais em que, devido à feitiçaria, perdeu o controle de sua consciência e o poder de negociar com os seres invisíveis.
Isto é, ele não conseguiu ver como um xamã. Mas esta vai ser uma outra história. A narrativa abaixo trata de seu tempo de juventude, quando aspirava a tornar-se xamã. Ele já começara a tomar Iagé com o seu pai na casa de ritual do Iagé, mas ainda não tinha iniciado a aprendizagem formal. E trata-se de uma experiência de entrada no lado invisível da floresta, para visitar a Casa das Onças. Porém, segundo a narrativa, essa viagem acontece após o ritual. Ou seja, não é relatado como uma experiência induzida pelo uso do Iagé e pelos cantos xamânicos durante o ritual. O evento narrado acontece após o rito, na manhã seguinte, em que o novato está de volta à aldeia. Convidado pelo xamã, num mero fechar de olhos, ele entra no outro lado para visitar o povo onça na sua forma humana. Esta narrativa sempre me intrigou pelo fato de narrar uma experiência extraordinária durante um estado de vigília, e não durante um estado onírico ou alterado, provocado por substâncias psicotrópicas. Diferente de outras narrativas sobre as experiências inesperadas com Wati, os seres malévolos da floresta, essa relata uma experiência de aquisição de conhecimento. E além do mais, apesar de ser uma experiência individual, em que Ricardo demonstra reflexividade sobre seu estado de conhecimento e capacidade de perceber os seres e suas atividades do outro lado, visitas semelhantes na Casa das Onças por outros xamãs iniciados também me foram relatadas. Morido abavo aneche, morido abavo aneche, morido abavo aneche, morido abavo aneche. I am taro beneni oi dibe morido abavo aneche, morido abavo aneche. I am taro beneni oi dibe No tempo dele, meu pai me dava bocadas de Iagé para tomar quando eu era criança. Eu era criança naquele tempo. Beba e veja, ele me disse. Pensando me serviu. Ele serviu e assim eu era um bebedor. Já era bebedor quando estive maior. Com a idade de Afonso, era. Sendo assim, quando me serviam, bebi Iagé até a madrugada. Uma madrugada saí da casa de Iagé, chupando cana. Chupando, o meu pai saiu. Saiu. O que está chupando? Perguntou. Estou chupando cana, pai. Então venha, vamos ao mato, ele disse. Ele falou e entrou no mato. Entrou. Então falou para mim, feche os olhos. Ele falou e fechei os olhos. Eu os fechei e então o outro reino emergiu. Emergiu e naquele lugar uma aldeia grande havia. Estando naquele lugar, este é o lar do povo onça, meu pai disse. E falando, chegamos naquele lugar. Chegamos numa casa. Lá, naquele lugar, eles disseram: nós somos os filhos do povo onça.
Uma rede nova havia. Uma rede limpinha. Nesta rede acoste, criança, eles disseram. Eles disseram, e naquela rede eu acostei. Enquanto que eu acostei, meu pai sentou. Sentado lá, ele conversou com eles. Enquanto ele falou, vi muitas pessoas, mulheres onças, muito belas. Mulheres onças havia, com colares de cocos de onça, este povo havia. Estavam jovens onças, todos brilhando dourados, brilhando pessoas havia. Brilhando assim, pessoas com seus bigodes pintados havia. Este lugar destes seres, nas vigas de sua casa, as roupas de onça estavam penduradas. Quando eles vêm por essa região, eles colocam as roupas de onça. E as roupas de onça lá penduradas, rosnando, havia. Penduradas eu estava vendo. Enquanto eu vi, aquelas mulheres onça estavam fazendo muita caiçuma. Estavam fazendo, mas não mostrou para mim que estavam comendo carne humana. Nesse lugar meu pai estava vendo sentado. Outras mulheres onça tinham pentes nos seus cabelos, como as mulheres, as senhoras deste lado. As mulheres onça usavam. Eram mulheres com os pentes enfiados no seu cabelo. Depois de um tempo, estás vendo, filho? Ele disse. Como uma criança estou vendo, respondi. Estas são outro povo onça, as mulheres onça, disse ele. Essas pessoas são os jovens onça, ele disse. Os jovens onça pretos de genipapo esfregando a via. Seus rostos estavam amarelos de muito azeite. Outros estavam vestindo em roupas pintadas com desenhos. Muitas belas palavras eles disseram, aquele grupo. Eles conversaram bem, mas eu, sendo criança, só fiquei vendo sem pensar. Enquanto eu estava vendo, meu pai disse, vimos, vamos embora agora. Ele falou e voltou a si. Assim você viu, ele disse. Eu vi, pai. Lá é o lugar do povo onça. Aquele lugar, disse ele. Assim são o povo onça, ele disse para mim. Assim eles vivem. Os xamãs cantam de ver a eles e você pode escutar, ele disse. Hoje, pense certinho. Continue bebendo e aprendendo com Iagé. Torne-se um xamã e veja, ele disse. Ele disse, e depois eu estava começando a ver. Eu estava vendo, mas fizeram dano a mim. E hoje não sou uma pessoa que vê. Terminei. Mà
A performance narrativa acima, através do uso da linguagem poética que expressa tempo verbal do passado distante associado aos mitos, dramatiza para uma plateia uma experiência na região oculta. Além da criação de uma experiência qualitativamente diferente, a performance também transmite o conhecimento necessário para a negociação no mundo fractal. Um mundo que é marcado pela multiplicidade, transformação e diferença de perspectivas. Ela transmite ao ouvinte a mensagem de como ver e interpretar experiências extraordinárias, como ver a essência dos seres e eventos. A narrativa não deve ser percebida meramente como uma representação ou recriação da vida na Casa das Onças, mas como uma performance dramática e vivida pelos participantes que indexa as perspectivas e que transforma o ato de contar numa experiência pedagógica. Enquadramento e metacomunicação. A narrativa contém um enquadre dentro de um enquadre maior, ambos servindo como formas de metacomunicação que sinalizam ao ouvinte como interpretar o que está sendo dito. Bateson 98, Tannen e Valat 98. Na primeira linha, o narrador anuncia que vai contar uma história verdadeira sobre sua experiência xamânica no tempo de seu pai, que estava guiando sua aprendizagem. E Ricardo cria este enquadre usando um tempo verbal associado com um passado distante e mítico, indicando a natureza especial e a contextualização do conhecimento sobre os eventos a seguir. O enquadre da narrativa encerra com a última linha, quando ele anuncia que terminou de contar. O segundo momento de enquadre, contextualizando os eventos na região oculta, é indicado nas linhas 15 e 16, com as instruções do pai para que ele fechasse os olhos, registrando que a outra região é responsável por fazer emergir Etohai, fazer emergir. Isso sinaliza uma mudança de registro de perspectivas para interpretar os eventos seguintes, para um mundo no qual tudo aparece transformado. As onças aparecem como jovens senhoritas em roupas de festa e bebendo caissuma. O retorno desta região para a perspectiva ordinária é realizado na linha 50, com a expressão que dá seu pai, o guia xamânico: retorno, Baji Go Yabi. O enquadre da perspectiva na região oculta sinaliza para o ouvinte que as aparências mudaram e devem ser interpretadas segundo esta, em que as onças assumiram os corpos dos humanos, com roupa e comportamento que indexam suas características de existência neste lado das aparências.
Universo fractal e multiplicidades de perspectivas. A narrativa deve ser entendida como uma reflexão sobre a natureza das perspectivas diferentes e que não devem ser concebidas como mutuamente separadas por uma oposição binária, extraordinária ou ordinária, que derive respectivamente de uma oposição xamã-não xamã. A capacidade de perceber é claramente expressada como sendo relativa, e o grau de perspectiva depende do conhecimento do indivíduo. As diferenças nas capacidades de ver correspondem, em parte, às diferentes classes de pessoas com capacidades xamânicas. Só um homem, sem conhecimento para ver, cantador, que já tem conhecimento de alguns cantos dos espíritos que ele conhece, e o vidente ou onça, que tem a capacidade de preparar Iagé e guiar os outros nas suas viagens para as regiões ocultas. Portanto, essas classes de conhecimento não se referem a capacidades homogêneas dentro de cada nível. O conhecimento xamânico e também a capacidade de ver depende tanto da aprendizagem xamânica quanto das capacidades pessoais de cada um, e que juntas possibilitam a alguns ver mais longe e mais claramente que outros. No caso desta narrativa, somos informados explicitamente sobre as diferenças de perspectiva pelas reflexões pessoais de Ricardo. O novato que não percebe tão longe e tão adequadamente como seu pai, e que por sua vez percebe a partir de uma posição mais distante. Seu pai é um vidente e agir, tendo atingido o nível mais alto de conhecimento xamânico. E na sua narração, Ricardo indexa pelo menos 3 perspectivas. A primeira é a visão ordinária no final da noite, do rito em que ele está inocentemente chupando cana, depois da visita à Casa das Onças. Uma vez na outra região, com a troca de perspectivas, ele nos informa sobre sua perspectiva e a de seu pai. Na dele, ele não está vendo tudo o que seu pai percebe. Através da fala citada, seu pai constantemente verifica como ele está vendo. Nas linhas 35 e 37, Ricardo faz uma referência à diferença de perspectiva. Ele está vendo o povo onça em festa, preparando e bebendo chicha, enquanto seu pai, de um ponto de vista mais distante, vê as onças canibais comerem carne humana.
Essa diferença entre o xamã guia e o iniciante é confirmada quando ele, em diálogo com o pai, responde que está vendo apenas como uma criança, como uma pessoa sem conhecimento. Tal diferença de perspectiva do povo onça em festa como humanos e as onças canibais é um índice da multiplicidade de aparências e perspectivas no mundo fractal. Não é só a dicotomia humano-não humano. Considerando que xamãs também colocam a roupa de onças para tornarem-se onças, particularmente quando atacam os outros em atos de feitiçaria. Temos aqui um índice da possibilidade de identidades múltiplas dependendo da perspectiva. Será que o pai de Ricardo está vendo um ataque xamânico? Evidenciando os acontecimentos como uma experiência pessoal, Ricardo reflete sobre seu desenvolvimento no caminho para se tornar xamã. Durante sua aprendizagem, e não apenas através da dialogicidade e comentários durante a visita às onças, mas também através da intertextualidade nas linhas finais. Após a volta à perspectiva ordinária e histórica, Ricardo continuou bebendo Iagé para aprender, como instruído por seu pai, para ouvir bem a fim de ver os cantos xamânicos. Referenciando outros textos que ele me contou sobre suas experiências desafortunadas de ser enfeitiçado. E ele encerra com o fato de que ele não é mais uma pessoa que pode ver devido a esses ataques. A fala citada do pai, que guia Ricardo para que este saiba o que está vendo, contém índices que referenciam as relações concomitantes entre perspectivas. O conhecimento xamânico, Tao, referenciado através dos conceitos de ouvir, ver e pensar, é expressado em vários momentos. A aprendizagem xamânica é um processo gradual que requer o desenvolvimento destes três aspectos interdependentes de consciência. Os aprendizes são treinados através do processo sinestésico da performance ritual, em que o aprendiz deve dominar os três aspectos adequadamente para desenvolver sua consciência xamânica e capacitar, empower, suas intenções para agir sobre o mundo, expresso como pensar, rotar. Assim, o pai de Ricardo serve o Iagé, pensando. Ricardo é questionado várias vezes sobre o que está vendo, e ele responde que está vendo sem pensar. Em suas instruções finais, o pai aconselha o filho a escutar bem, escutando bem os cantos xamânicos. Os cantos, com os efeitos de Iagé, materializam-se em desenhos e cenas de outras regiões. Os cantos servem para guiar os participantes dos ritos para acompanhar o xamã nas suas pintas, contribuindo para uma aquisição de conhecimento. Se não pode perder-se nas regiões dos espíritos malévolos, sofrendo danos, enfermidades e possivelmente a morte, ver, escutar e pensar referenciam capacidades xamânicas por toda a narrativa. Uma sequência importante de índices entre perspectivas transmite informações sobre as correspondências das diferentes classes de onças através das descrições de sua ornamentação corporal, pintura facial e roupa, e que apontam, mas não representam, os traços físicos na vida cotidiana. Assim, o ouvinte aprende como compreender as alteridades do mundo visível e as correspondências entre perspectivas.
Esses índices transmitem elementos icônicos entre o visível e as regiões ocultas do mundo fractal. A onça é um importante conceito na cosmologia Siona. Classificar uma pessoa, animal ou outro ser como onça conota as qualidades de transformação e poder. Como uma classe de seres, ela não se refere unicamente aos animais agrupados por nós como uma família de felinos relacionados fisicamente. Como conceito, a onça refere-se a seres poderosos com hábitos predatórios. Assim, existe onça da floresta, do rio e do ar, todas que podem ameaçar alguém sozinho na selva ou em sonhos. A onça também é associada com poderes xamânicos, e o mestre xamã, o vidente, é também chamado de onça, Yai. Aliás, como vimos, ele tem a onça como uma forma de sua alteridade, e a feitiçaria pode tomar a forma do canibalismo descrito nesta narrativa. Por fim, a onça pode ser usada para indicar o membro maior de um grupo ou classe de plantas, insetos ou répteis, indexando possíveis perigos ou capacidades. Sapo onça, mariposa onça e etc. Na visita à Casa das Onças, várias classes de onças aparecem. E esta multiplicidade é indexada pelos desenhos faciais, roupas e ornamentações que referenciam sua aparência do lado de cá. Assim, os jovens onça nas linhas 28 e 30 usam colares feitos de coco yai, e seus rostos têm desenhos que indexam os bigodes. São xamãs que neste lado também usam esses colares e pintam seus rostos com os desenhos dos espíritos vistos nas viagens com Iagé. As roupas de onça que eles colocam quando vêm para essa região, ou que o xamã coloca quando está em viagem para outra região, ficam penduradas nas vigas da casa, respirando e rosnando. Começando pela linha 37, classes de onças são indexadas. Nas linhas 38, 39 e 42, somos informados pelo xamã de que as mulheres onça com pentes na cabeça, como as mulheres nesta região, são uma classe diferente das primeiras que apareceram na chegada à casa. A onça negra é um humano esfregado com genipapo, e seu rosto é amarelo com graxa. O genipapo foi utilizado nos corpos, no passado, para fazer referência a pessoas em estados especiais. E o rosto brilhando de graxa é apreciado esteticamente. As onças pintadas, na linha 46, vestem-se com roupa decorada com desenhos, os mesmos que se encontram nos rostos dos xamãs, para indexar seu conhecimento dos espíritos e eles. Como os xamãs cantam boas palavras. Ricardo, de sua perspectiva como iniciante, criança, fica apenas vendo essas onças, sem pensar, ou seja, sem aprender os cantos.
Alguns comentários finais. Segundo White, 1981, a narrativa é uma maneira de falar sobre eventos que traduz o saber para o contar. No presente caso, as narrativas do Siona privilegiam o contar sobre as viagens para o outro lado da realidade, realizadas em ritos com o uso de agé e em sonhos. Da perspectiva da performance, os eventos narrativos não são narrações de modo indicativo, mas são atos comunicativos de modo subjuntivo. Turner, 87. Com o papel formativo e transformativo da experiência, criada através de mecanismos estéticos, corporais e sons não verbais, tornam-se também experiências pedagógicas através de estratégias estéticas que fornecem aspectos importantes da perspectiva e do poder xamânico. As narrativas em performance, assim como os ritos, não são ilusões, representações sobre um mundo imaginado ou virtual, nem uma forma de teatro. Como reconhecido por Viveiros de Castro, não representam o mundo oculto, mas através do recurso do indexamento, elas transmitem a realidade vivida e possibilitam a plateia interpretar as correspondências entre o mundo ordinário e a região oculta. As experiências xamânicas se tornam objetos para momentos de performance, transmitindo a dramaticidade do evento e o conhecimento, estabelecendo expectativas que preparam os ouvintes para as suas experiências nos outros domínios. As narrativas sobre experiências de aprendizagem xamânica apresentam em performance o conhecimento adquirido no caminho para tornar-se um xamã e repassa este para os outros, contribuindo para sua aprendizagem. A Viagem à Casa das Onças, narrativa sobre experiências extraordinárias. Um texto da Jean Langdon, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, publicado na Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2013, volume 56, número 2. De pernas pro ar. A escola na Casa das Onças. Se vemos lá. É isso aí, pessoal. Bem legal, né?
Aqui. Os papos da meia-noite. O laboratório para a geração de novas utopias. E o diário da onça pintada.